Olá, bom dia. Me chamo Roberto Turminha, aqui do Cartório em Gestão. Hoje vamos para o episódio 17 e vamos discutir sobre logística. Eu quero que você faça um teste mental agora. Se um cliente chegar no balcão e pedir uma certidão de um livro de 1982, quanto tempo sua equipe demora para colocar esse livro em cima da mesa? 5 minutos? Uma hora? Ou eles precisam ir até um arquivo morto, cheio de poeira, caixas empilhadas e gastaram a tarde toda procurando? Se a resposta for demora muito, você está perdendo dinheiro. Tempo é o ativo mais caro do cartório. Se o seu escrevente gasta 30 minutos procurando um papel, ele deixou de atender 3 clientes no balcão. Muitos cartórios aparecem em cemitérios de papel. Guardam tudo, computador quebrado, cadeira velha, caixa, um toner vazio e no meio disso tudo o acervo jurídico. Hoje vamos aplicar uma técnica japonesa chamada 5S, que para limpar a sua logística e fazer seu metro quadrado render mais. No manual de logística nós temos um fluxo de estoque inteligente, fazer mais gastando menos. E um dos itens exige lugar limpo e livre de contaminação. No cartório, o seu produto é o acervo. Ele é sagrado. Então, se ele pegar umidade, traça ou fogo, acabou a delegação. Mas a logística não é só guardar, é encontrar rápido e você precisa tratar o layout do seu cartório como uma cozinha de restaurante. O que sai toda hora, livros atuais, selos, carimbos, tem que estar na mão. O que sai pouco, livros de 1950, arquivo morto, tem que estar no fundo. Parece óbvio, mas eu visito cartórios onde o livro atual fica longe e a impressora fica do outro lado da sala, fazendo o escrevente levantar 50 vezes por dia. Isso é ineficiência logística. O maior erro logístico é o apego. Você assume um cartório e herda 30 anos de tralha do antigo titular. Teclados velhos, impressoras matriciais que não funcionam, processo administrativo de 2001. Você pensa, mas isso aqui vai precisar de um dia. Não vai precisar. Presta atenção, o seu aluguel é caro. Se você tem uma sala de 10 metros quadrados cheia de lixo eletrônico, você está pagando aluguel para o lixo morar lá. Então, logística é sobre fluxo. E se tem obstáculo físico, o processo trava. Então, a gente vai aplicar hoje o 5S. Então, esqueça os nomes japoneses. Eu vou falar para vocês que vai ajudar vocês a pesquisarem se quiser, tá? Mas a gente vai para o português prático. Então, seire seria descarte. Então, você separa o que é acervo e o que é lixo. Resto de obra, móvel quebrado, equipamento obsoleto, impressora parada, a regra. Se não é documento legal e não foi usado no último ano e não tem obrigação de acervo perpétuo, vai para o lixo ou para doação. Libere o espaço do possível. Você tem uma parte do acervo que precisa ter guarda de 5 anos, então você faz blocos com as informações por ano. Então nós estamos em 2026, a gente tem que guardar até 2021, o bloco de 2020 já pode ser descartado. E essa é a lógica que você vai fazer e vai perder menos tempo. Tá? Então, um ponto importante para que esse descarte seja feito de acordo com os provimentos do CNJ. Tá? Você tem que estar alinhado com os prazos do CNJ. O segundo S é o SEITOM, organização. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Se eu pedir um funcionário para pegar o livro 4B, ele tem que saber onde está sem perguntar para ninguém. Como? Com etiquetas gigantes nas estantes, porque é o visual que manda. Então você lembra da gente falar dos da Bauala, você lembra da gente falar do Kanban, lembra sempre do visual. Ele tem que ser fácil, a pessoa tem que entrar na primeira semana já está trabalhando. Você não tem que aumentar a sua curva de aprendizado. Você tem que conseguir fazer um onboarding rápido para você conseguir crescer. Tá? Um terceiro S é o seiso, que seria limpeza. Arquivo sujo esconde infiltração e cupim. A limpeza é a inspeção. Quem limpa, vê se a parede está úmida antes de estragar o livro. Então, no momento da limpeza, você vai conseguir perceber isso. O quarto S é o seikitsu, que seria padronização. Todas as caixas do arquivo são iguais ou tem uma caixa de sapato misturada com a caixa plástica? Padronize visualmente. Isso passa autoridade. E o quinto e o mais importante seria o shitsuke, que é disciplina. Usou, devolveu. A regra de ouro do arquivo. Livro não dorme fora da estante. Então a gente vai colocar a mão na massa agora, tá, pessoal?
que eu montei para vocês? Um template para facilitar a vista dos 5 S's. Então aqui no checklist a gente vai ter 8 pontos de cada um dos 5 S. Então, identificou quais são os móveis? Eu não separei ainda, mas a gente vai descartar ou vai separar o que vai doar, a gente vai colocando, e à frente você vai colocando as datas. Depois a gente passa por organização, a gente criou um sistema de endereçamento, a gente etiquetou todas elas e assim por diante. A parte da limpeza. Não, a limpeza a gente mantém o piso livre. A gente criou o checklist durante a limpeza e aí eu vou marcando com X as informações do que eu quero, tá? Então, aqui eu fiz uma padronização com as mesmas caixas. Eu criei um template para as etiquetas, para elas ficarem todas iguais. Então, eu implementei a regra do usou e devolveu no mesmo dia. Eu criei um sistema de controle do livro. Eu fiz uma estrutura de auditoria semanal e aqui eu vou colocando as informações do checklist que eu já fiz. Por quê? Aqui a gente vai saber em cada um dos censos, de cada um dos 5 Cs, em que ponto que a gente está. Pessoal, isso é importante, que aí você consegue visualizar e você consegue delegar. É claro que você não dá conta todo o tempo fazer o microgerenciamento disso, mas é a hora que você envolve substituto, você consegue explicar essa operação e consegue fazer, tá? Voltando à mesma estrutura dos 5 S's e alinhando com o PDCA. Na sua mesa, você tem que fazer um 5S diário. Você tem que deixar a mesa organizada. Na sua sala, faz um 5S semanal. Tem processo, nós temos que resolver, tem isso, tem aquilo. Ok, faz o 5S semanal no fechamento da semana. No seu acervo, faça um 5S anual. Ou, se quiser, inicialmente, os primeiros 100 dias você vai precisar com mais frequência, vai precisar ajustar, mas na hora que começar a andar, você pega e faça um 5S anual. Anualmente, você faz um inventário, você organiza toda a parte do seu acervo. Sua tarefa de hoje é o dia do desapego, e essa é a atividade que eu quero deixar para vocês. Vá até o cômodo mais bagunçado do cartório, identifique 5 grandes coisas que não servem para nada que estão lá. Uma cadeira quebrada, um monitor de tubo, uma caixa vazia. Joga fora ou manda para doação hoje. Comece o processo, que a partir do momento que você iniciar o processo, você vai ver que isso é transformador. Tá? Depois você faz o teste do cronômetro. Você pede um livro aleatório antigo. Cronometre quanto tempo a equipe vai levar para achar. Se for mais que 2 minutos, seu sistema está sem endereçamento. Ele está falho. E aí é algo que vale a pena você prestar atenção. Logística eficiente não é aquela que você não percebe. O documento aparece na mão como mágica. Então, não esqueçam disso. Você tem que gerar disponibilidade, você tem que alinhar o fluxo. Amanhã, em nosso cronograma mental, é sexta-feira e a gente vai fechar a semana falando de marketing institucional. Como que seu cartório é visto pelo cliente na cidade? Será que as pessoas sabem o que você faz? E antes de mais nada, pegue aqui, entre no grupo, que eu coloquei o QR Code. Vocês vão poder ver o checklist dos 5 S do cartório que eu vou disponibilizar no link do grupo. Muito obrigado e um ótimo dia para todos vocês.